Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, debaixo da presença do nosso Deus. Como é bom novamente estarmos juntos por este canal, por essas ferramentas, plataformas digitais de nossa igreja, né? É um privilégio muito grande para nós, como igreja, poder estar servindo, chegando até você por essas ferramentas tecnológicas que Deus nos deu. Sejam todos muito bem-vindos, né? Deus esteja abençoando ricamente o seu lar, né? Somente por agora, neste momento em que estaremos, né, transmitindo o nosso culto virtual. Esse é um momento muito especial, né, que nós queremos, né, dedicar, né, a você que está conosco, para que você possa ouvir a palavra de Deus, possa estar sendo edificado, né, por este meio, por este momento. Vamos orar nesse instante? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado por esse canal, Pai, por essa tecnologia, essa ferramenta que o Senhor nos deu para estarmos propagando o teu culto, Pai. Para estarmos levando a tua mensagem, a tua palavra, o teu louvor a vidas que ainda não estão podendo ir à tua casa, estar presente no nosso contexto local, Pai. Que o Senhor esteja, Deus, abençoando cada uma dessas vidas que nos acompanham, Deus. Nós não conhecemos elas, muitas delas, ó Deus, elas estão acompanhando muitas vezes à distância, sem termos esse contato, sem sabermos quem são elas, ó Deus. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor sabe, e nós sabemos o propósito que há no teu coração de alcançar e trabalhar nessas vidas. Então, toma essas vidas no teu altar nesse instante, vem nos abençoar neste momento, Deus, de reflexão da tua palavra, neste momento de louvor, Pai. Fica com cada um de nós, Deus, fica com o teu povo, Pai, espalhado pela nossa terra, Deus. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Vamos louvar o nome do nosso Deus? Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor. Luto contra as vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Agora é ouvir tua voz em mim. A minha identidade, o meu valor só encontra
sinto assim, diz que forte sou, quando a fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil me sentir, e não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Tirei meus fracassos e as vitórias te darei também. Oh, diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim, que seguro estou, se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Amém. Amém. Como é bom cantar o nosso Deus. Convido você que está com sua Bíblia aí, acompanhar com a leitura que irei fazer no livro de Romanos, tá? Romanos, capítulo 7, versículos 18 adiante, que diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Vamos orar? Amado Deus, quero te pedir, Pai, te rogar que a tua palavra encontre os nossos corações nesse instante. Querendo, Deus, te suplicar que o teu Espírito, somente o teu Espírito, possa estar ministrando o teu querer, a tua vontade, a tua palavra para nossas vidas, Deus. Toma a vida de cada um de nós no teu altar. Toma a vida daqueles que estão nos acompanhando por esses canais de internet. Pai. Abençoa cada um deles com a tua palavra, que por hora será refletida, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez esse seja um dos textos e contexto mais realista e mais desafiador para a nossa realidade humana. No texto, nesse trecho que acabamos de ler, nós vemos uma dicotomia, uma realidade de conflito interno que o autor atravessou. Ele tinha clareza na perspectiva de que seu interior desejava uma coisa e ele realizava uma outra, contraditória ao seu anseio principal. É como se houvesse uma disputa interna, uma disputa dentro de si. Sabe aquela ilustração presente em muitos desenhos infantis, onde um personagem, diante de uma perspectiva relacional, ele começa a ouvir
dois de seus eus falando, né, consigo mesmo, um anjinho e um diabinho, um eu bom e um eu mau, dando conselhos e orientações divergentes, duelando e travando uma batalha pelo seu ser, pelo seu ego. É mais ou menos isso que nós vemos exposto nessas linhas que acabamos de ler no livro de Romanos. Há um conflito real, um conflito que precisa ser vencido, e que pelo teor do conteúdo que nós lemos, ele é vencido pela verdade vinda das Escrituras, pela verdade vinda do sacrifício de Jesus. Essa é a resposta que precisamos compreender e vivenciar na nossa realidade de vida prática. Eu falo isso porque da mesma forma que Paulo, porque o autor aqui é Paulo, o apóstolo Paulo, nós também vivemos esse tipo de conflito interior. Conflito e realidade que eu chamo como bipolaridade da alma. Hoje o tema que eu quero refletir com vocês é exatamente este. O título da nossa mensagem é Vencendo a Bipolaridade da Alma. E eu entro nessa reflexão com um texto que por ora nós lemos, porque entendo que a maioria de nós enfrentamos exatamente essa mesma realidade. E para vencer ela, a primeira coisa que nós precisamos fazer é admitir que isso ocorre em nossas vidas. Reconhecer exatamente essa dicotomia, esse contexto em nosso contexto. A pessoa ela só pode ser tratada e, consequentemente, curada quando se admite a doença. Enquanto se nega a existência do mal ou ignora, jamais se poderá desfrutar de uma realidade diferente. Uma realidade de cura e transformação que ocorre no interior. Hoje eu quero convidá-los a reconhecer as suas fragilidades da alma. Quero que você se veja como você é, um ser que necessita do cuidado, da graça e da misericórdia do Senhor. Um ser que é, acima de tudo, humano e está inclinado por ser humano às fraquezas que carrega na sua própria carne. E o texto de Paulo é muito encorajador nesse sentido. Ele apresenta a realidade e a solução para a realidade. Querido, não finja viver o seu ideal. Busque o ideal reconhecendo a sua realidade e se dispondo a ser tratado pelo seu Senhor. Por sermos humanos, nós estamos expostos a uma bipolaridade. Para tentar fazer com que você compreenda melhor isso que eu estou falando com você, que está nos assistindo, eu quero que você possa, entender essa dinâmica através do que o próprio significado expõe a respeito da bipolaridade. E a exploração desse termo, ele vem do seguinte: a bipolaridade tem como a sua origem é conhecida como uma doença que traz alterações no comportamento, que, por exemplo, no caso clínico ou psiquiátrico, é reconhecido como uma doença que leva a pessoa a alternar entre quadros de euforia e depressão. É assim que surge o conceito da bipolaridade. No nosso raciocínio presente,
A bipolaridade da alma está na fragilidade humana, diante da sua relação com Deus, ou melhor, até mesmo na sua relação com Deus. A Bíblia nos mostra isso presente na vida de alguns homens de fé. Não é uma exclusividade minha, sua, ou do próprio apóstolo Paulo, que por hora nós estamos observando no texto. Várias referências de outros homens de fé apresentam este tipo de comportamento oscilante e contraditório, como se houvesse uma bipolaridade. E que, ao olhar para eles, para esses contextos, esses personagens, esses homens de fé, nós entendemos que, apesar da magnitude, né, por vezes eles apresentando santidade ou poder que muitas vezes eles manifestavam, expressavam pela fé, eles eram humanos. Eles eram humanos que nem eu e você. Eu quero citar pelo menos 3 desses nomes. 3 grandes homens que lidaram, né, com essa bipolaridade da alma. Que mesmo sofrendo nessa dicotomia, nesse contexto de turbulência, eles conseguiram não perder a sua essência como homens de Deus. É o profeta Elias. E para tratar sobre o profeta Elias e a bipolaridade enfrentada por ele, eu começo citando o texto que está em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, que diz o seguinte: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. Não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva. E a terra produziu os seus frutos. Nesse texto de Tiago, capítulo 5, é relatado 2 coisas. Primeiro, que Elias era humano. O profeta Elias era humano. E o segundo é que, mesmo ele sendo humano, ele realizou grandes feitos. Grandes feitos foram realizados por intermédio do profeta Elias. Se você já leu o Antigo Testamento, especificamente o livro de 1 Reis, você é capaz de reconhecer a relevância que Elias teve para a sua sociedade no seu tempo. O quanto ele era um homem, um ser humano especial, cheio de fé e de poder. Um homem que fez vários sinais, como é relatado até mesmo alguns deles no texto que eu acabei de ler para vocês, no texto de Tiago. Desafiou várias autoridades. Era um homem de intimidade com Deus, de uma ousadia incomum. Entretanto, como diz o livro de Tiago, como eu li para vocês, ele era humano. Tão humano que, mesmo sendo cheio de fé, por horas manifestando um grande quadro de fé, em um momento de evidenciar a sua realidade de fé, exatamente nesse momento em que ele poderia dizer: eu estou cheio de fé, ele deu voz à incredulidade que existia dentro de si, demonstrando uma bipolaridade que havia em sua existência. No momento em que ele foi ameaçado de morte, Elias entrou numa depressão tão profunda que sinalizou uma incredulidade. Você pode enxergar isso
abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Deixo isso como atividade para você, de reflexão, para você aprofundar no seu conhecimento em relação a este grande homem de fé. Preste bem atenção. Um homem cheio de fé, que foi capaz, diante de sua crise, agir de maneira contraditória, como incrédulo, fugindo da sua ameaça de morte, fugindo da sua realidade. E por que não dizer, como é retratado no 1 Reis 19, também como uma fuga do próprio Deus. O 1 Reis 19 nos mostra ele indo para uma caverna, se escondendo numa caverna. E foi na caverna que Deus foi lá e tratou de Elias. Queridos, da mesma forma que Elias, nós podemos alternar essas duas realidades na nossa existência. Eu não digo que isso é o ideal, digo que isso é humano. E nós precisamos reconhecer essa fragilidade para assim também poder superá-la. Algumas pessoas, ao analisarem este tipo de realidade, ao ver Elias dessa forma, pode se questionar de forma tão ferrenha, se colocando na pele de Elias, vivendo o seu próprio contexto de dor, de sofrimento e de fuga. Elas podem questionar si mesmo ao ponto de querer chutar o pau da barraca, achar que não tem nenhum resquíciozinho de fé pela incredulidade que por ora se apresenta. E da mesma forma que Elias, podem fugir de Deus, tentar fugir de Deus. Querido, se isso diz respeito à sua existência, se é isso que você está vivenciando nesse atual cenário, nesse atual momento da sua existência, não faça isso. Permita ser ajudado a vencer exatamente essa bipolaridade. Deus não esqueceu de você, Deus não esquece de você, Mesmo que você esteja tentando fugir de Deus, você não vai conseguir escapar de Deus. Busque ajuda. Permita-se que Deus possa tratar dessa sua realidade, para que você venha superar exatamente a bipolaridade que há na sua alma. O segundo exemplo, o segundo personagem que eu me apego para pensar a respeito desse tema, sobre a bipolaridade, o quanto ela é presente na realidade do indivíduo, e quanto nós podemos ver isso na prática de um contexto de fé, um contexto relacional com Deus, de homens de Deus. Chama-se o rei Davi. Esse é o segundo personagem que nós podemos enxergar de forma tão contundente, um contexto totalmente contraditório que ele vivenciou. Quem foi o rei Davi? Davi foi um homem escolhido por Deus. É assim que nós encontramos na palavra de Deus, é assim que nós enxergamos no próprio início de um propósito que Deus tinha na vida de Davi. Davi foi escolhido por Deus. Um homem que tinha também uma capacidade tremenda de adorar a Deus. Fazia músicas. Era um artista fenomenal. Escrevia letras de um profundo sentimento relacional, da relação dele com Deus, como adorador. Não à toa ele foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus.
É assim que a palavra nos expõe a respeito de Davi. É assim que eu e você podemos encontrar ao ler o Antigo Testamento e ao ler sobre ele, especificamente desde o seu início em 1 Samuel, por exemplo. Apesar de constatar exatamente isso, este homem de profunda intimidade com Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele teve uma atitude totalmente equivocada. Uma atitude que poderíamos relacionar com uma manifestação de sua própria bipolaridade. Diz o texto lá no Antigo Testamento, em um dado momento, no livro de 1 Samuel, Davi olha para uma mulher bela, ele se encanta pela beleza que havia nessa mulher, e ele, como rei, usa o seu poder para realizar o seu desejo. E o desejo dele era deitar com aquela mulher que ele havia visto. Mesmo sabendo que ela era uma mulher casada, e casada com um soldado seu. Ainda não satisfeito com a sua postura decadente de tomar posse de uma mulher de outro, de um servo, um serviçal dele, do reino dele, quando ele ouve que aquela mulher estava grávida, ele tenta maquiar a situação para esconder o mal que ele fez. Foi isso que ele tentou fazer. Como ele não conseguiu maquiar, ensinar, criar um contexto favorável, uma narrativa favorável, para que ele não fosse culpado diante do crime, diante do adultério que ele cometeu, ele trama, segundo o Antigo Testamento, para que o marido daquela mulher, o seu soldado, fosse morto em uma batalha. Preste bem atenção. Um homem segundo o coração de Deus. Ele adulterou, tentou maquiar o seu pecado e, por fim, assassinou aquele que poderia expor a tamanha maldade. Tendo totalmente uma postura traiçoeira, uma postura contraditória com relação à sua própria identidade, a identidade de um homem segundo o coração de Deus. Apesar dessa observação, nós podemos dizer, conhecendo a história do rei Davi, por outras linhas mais, e principalmente pelo que ocorreu após Deus enviar um homem para confrontá-lo, nós podemos dizer que Davi não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, apesar dessa realidade. E que isso ocorreu com ele só foi um expor da fragilidade que ele carregava exatamente por ser humano. Alguém frágil, volátil, alguém com a bipolaridade da sua alma. Alguém como eu e você, que precisa reconhecer muitas vezes essa dicotomia, essa batalha, esse conflito, para, no mínimo, permitir ser tratado diante da sua realidade. E foi isso que aconteceu com o rei Davi. Ao ser exposto por Deus no confronto, segundo o que é nos relatado em 2 Samuel, tá? Capítulo 12, especificamente o capítulo 12. Quando o profeta Natan vai confrontar o rei Davi, nós vemos exatamente a cura, a libertação
e a transformação diante desse contexto de bipolaridade. Querido, pela sua fragilidade, pelo seu desvio, pela sua bipolaridade, não se afaste completamente do Senhor. Permita que Ele trate de você, que Ele traga o remédio para a sua bipolaridade. Isso passa pelo encontro com Ele, de confissão, de arrependimento, e de permitir que Ele transforme a sua realidade. Por fim, o último personagem que eu quero expor nessa nossa meditação, nessa nossa reflexão sobre a dicotomia, agora está no Novo Testamento, tá? É a história, o contexto, a vida do apóstolo Pedro, que foi um discípulo de Jesus, próximo a Jesus, um apóstolo muito importante em termos de fé para a igreja cristã. Pedro foi um grande instrumento de Deus para organizar a igreja de Cristo. E Pedro, ele também tinha a sua bipolaridade a ser vencida. De acordo com os evangelhos, nós vemos Pedro muitas vezes firmado em um total compromisso com o rei. Um compromisso sério. Um compromisso poderíamos dizer, um compromisso vivo com Jesus. No Evangelho de João, capítulo 6, nos mostra isso, quando Jesus questiona, indaga os seus discípulos, dizendo, olha, as pessoas estão me abandonando, as pessoas estão indo pelos seus caminhos, elas não estão aguentando ouvir o que eu estou falando. E aí Jesus diz, e vocês querem ficar aqui comigo? Porque vocês também não vão embora. E aí no capítulo 6 de João, versículo 68, nós vemos a seguinte afirmação de Pedro. Senhor, para quem iremos? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha só que reconhecimento, que profundidade de reconhecimento que Pedro teve acerca da sua fé, acerca do seu caminho com Jesus. Era exatamente assim o apóstolo Pedro, disposto a cumprir uma missão, disposto a se firmar no compromisso sério com Jesus. Quando Jesus estava para ser entregue, ele disse para Jesus também o seguinte, olha só, que ele jamais abandonaria Jesus. Os outros, todo mundo poderia seguir pelos seus caminhos, mas ele estaria disposto a sofrer o que fosse com Jesus. Quando os soldados chegaram para prender Jesus, nós vemos também nos evangelhos que Pedro reagiu com uma espada defendendo a pessoa de Jesus. Só que nesses autos de Pedro, ele teve pontos baixos na sua falta de compromisso também. Uma delas bem evidente é que por 3 vezes, eu sei que você conhece muito bem essa história, por 3 vezes, no momento crucial, no momento de identificação dele como discípulo de Jesus, onde alguns estavam reconhecendo ele como um discípulo de Jesus, o que é que fez Pedro? Ele negou a Jesus. Agindo totalmente diferente de alguém que tinha um compromisso com o Senhor. Se comportando como isento e de forma irrelevante para o rei. E não foi somente dessa vez, meus amados, que ele assim agiu. Em outro momento, momento posterior a essa negação,
Depois de um arrependimento, depois dele se dedicar novamente à missão e pregar, e vidas serem alcançadas pela pregação de Pedro como discípulo de Jesus. Em outro momento, após ser revelado por Deus que a sua missão, havia uma missão para ele também com os gentios. Após, em visão, ele entender que os valores do reino era algo para o além de uma vida de mera tradição, para ele agradar os judeus. Exatamente para isso, para agradar os judeus, ele se pôs de forma isenta, sem compromisso com a sua missão, querendo valorizar mais a tradição do que aquilo que era a sua missão. Nós vemos o apóstolo Paulo chamando a atenção de Pedro. Nós podemos ver isso em Gálatas 2:11, tá? Quando diz que, quando Paulo relata que quando Pedro veio a Antioquia, ele enfrentou face a face pela atitude condenável que Pedro teve. Mas olha o que aqui Paulo relata. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Tiago era um judeu, era um dos apóstolos. Antes de Tiago chegar naquele contexto, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, quando os judeus chegaram, os cristãos judeus chegaram, Pedro agiu como separatista, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, os que eram da tradição. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, assim que Paulo relata. Os demais discípulos se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Então, meu querido, olha só que contraditório, que irônico o comportamento de Pedro. Um homem que teve uma visão especial de Deus, né, de alcance, levar o evangelho ao povo gentil, e de que a tradição não teria tanto efeito assim, né? Não havia... o cristianismo não era apenas para os judeus, mas era para o mundo inteiro, que Deus estava disposto a curar e transformar aqueles que não eram imersos na tradição judaica. Mesmo ele tendo tido essa visão especial, né, sobrenatural, em outro momento, momento posterior, Pedro se comporta de forma irrelevante, diferente daquilo que se esperava dele. Então, citei alguns fatos que nós podemos ver na vida de Pedro, essa dicotomia e essa bipolaridade. Quantas vezes nós não agimos que nem Pedro agiu? Tendo uma realidade comportamental contraditória diante daquilo que nós pensamos, diante daquilo que nós experimentamos e vamos desenvolvendo em nossa prática, em nosso contexto de fé. E nós agimos assim sob o efeito de uma bipolaridade que há em nós. Quantas vezes nós não somos que nem Pedro? Querido, não negue esta sua bipolaridade. Permita, mais uma vez eu digo isso, permita ser tratado. A bipolaridade é um fato que precisa ser reconhecido e encarado por nós como algo que depende da ação de graça de Deus. E é isso que nós vemos no contexto de Romanos, capítulo 7. Paulo diz o seguinte:
Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. E aí não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E aí mais adiante nós vemos, diante dessa conjuntura, desse reconhecimento, dessa dicotomia, dessa bipolaridade, ele diz que ele era um homem desgraçado. Foi esse o termo. Por ele ver essa dicotomia, ver os seus membros do corpo indo contra a lei, agindo, né, de forma contraditória, ele diz: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele conclui dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ele reconheceu a sua fragilidade, ele reconheceu a sua limitação, a sua fraqueza. E no ato de reconhecer, ele foi capaz também de constatar que, apesar de miserável, por essa bipolaridade, ele tinha um Jesus Cristo, que era o Senhor da vida dele, e que o livrava e o libertava desse tipo de situação. É a graça de Cristo que apresenta a melhor resposta para este mal que carregamos. Permita-se, apesar da sua fraqueza, permita-se a se aproximar mais de Jesus. Ele tem a resposta para a sua bipolaridade. Ele é quem tornará você um vencedor. Se firme no seu compromisso com Jesus. Não deixe que essa realidade fale tão alto como tem falado. Não permita que ela sirva como uma limitação na sua vida espiritual. Aproxime-se de Jesus. Nas condições que você carrega, na realidade que você carrega, aproxime-se de Jesus e permita Ele tratar da sua vida com a graça dele. Pois Ele tem uma identidade real para cada um de vocês. Eu quero concluir a nossa reflexão, que nos mostra algo interessante, bem e com bastante consideração aquilo que nós estamos falando e pensando por este momento. Um outro texto, um texto em que Deus diz, através do profeta Jeremias, o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Há essa indagação. E aí vem a resposta. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Que neste momento, neste dia, nessa oportunidade que você teve de ouvir essa mensagem, você possa permitir esse esquadrinhar de Jesus, de Deus, ao seu coração,
para mudar a sua realidade, para transformar a sua vida, para torná-lo um vencedor diante da sua dicotomia, diante da sua bipolaridade, para afirmá-lo na identidade que ele, o Senhor, o Criador, descreveu a respeito de você. Esse é o desafio que eu quero deixar nessa reflexão. Você vença a bipolaridade que há na sua alma. Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de refletir na tua palavra. E eu quero, Deus, de modo muito especial, te pedir que o Senhor continue ministrando, continue transformando cada um daqueles que ouviram essa palavra, cada um daqueles que estão acompanhando essa reflexão, que eles sejam alcançados pelo teu Espírito, que o teu Espírito prevaleça na sua existência, a voz do teu Espírito prevaleça, e que eles firmem na identidade que há em ti, na identidade que o Senhor criou para cada um deles. O Senhor tem propósito na vida de cada um deles. Então, toma essas vidas no teu altar, firma eles no compromisso com o Senhor. É esse o nosso desejo por esse tempo, Deus, por esse instante. Abençoa cada um deles, em nome de Jesus. E agora, Deus, eu te peço por este momento de comunhão, celebração, de adoração, através da ceia do Senhor, Pai. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha, né, a perdoar os nossos pecados, os pecados de cada um que está aqui participando dessa ceia, Pai, deste memorial. Pai, que neste momento, Deus, neste momento, o Senhor possa estar tratando, né, de cada um deles de modo especial. Que esse momento de ceia, celebração, seja um momento de comunhão contigo. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Sobre a ceia do Senhor, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, tá? Examine, pois, o homem a si mesmo, dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, aí onde você está, faça uma breve reflexão da sua vida. Confesse os seus pecados ao Senhor, firme nesse compromisso com Ele. É muito importante que você faça isso antes de comer do pão e tomar do cálice. Fortaleça a sua intimidade com Deus. Converse você e Deus. Eu vou dar um tempinho para isso. A palavra do Senhor também nos mostra o seguinte: pois recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória do Senhor, possamos estar todos comendo do pão nesse instante. Do mesmo modo, depois de comer, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim, porque todas as vezes que comeis deste pão e bebeis do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Tomemos todos do cálice do Senhor nesse instante. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por este momento de celebração da tua ceia.
Obrigado, Deus, pelo memorial que ele representa, por trazer à nossa memória o que o Senhor fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Firma-nos, ó Deus, em nossa fé, ó Deus. Firma-nos nesse compromisso real, vivo contigo. Firma-nos nessa comunhão, Pai, com o Senhor. Venha abençoar cada um daqueles que estão nesse instante, participando da tua celebração por este meio, né, de forma virtual, Deus. Fica com cada um deles. E desde já, Pai, te agradecemos por este momento, por esta oportunidade que o Senhor nos deu. Estamos em culto, em celebração ao Senhor, virtualmente falando. Mais uma vez, muito obrigado por este momento, Pai. Dá-nos uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. Livra-nos de todo mal, guarda-nos, protege. Fica com o teu povo, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o seu santo e precioso Espírito, esteja sobre cada um de nós e toda a sua igreja, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus assim nos abençoe, meus queridos. Uma ótima semana a cada um de vocês, tá bom? Até breve que possamos estar novamente juntos para mais um momento de culto, de palavra, de louvor ao nosso Deus. E se você puder, nos ajude compartilhando, né, essa mensagem, né, dê o seu like aí, para que as plataformas possam estar reproduzindo, né, esse culto, essa transmissão, e vidas que nem imaginemos possam estar sendo alcançadas por este culto, por essa palavra, por este momento que nós nos dispomos, né, pelas redes que Deus nos deu, né, para alcançar e expandir o reino dele. Que Deus abençoe ricamente, mais uma vez, Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém? Amém.